Bom dia, hoje iremos falar sobre o concreto reciclável, como ele surgiu, qual foi o intuito que levou ao seu surgimento, suas vantagens, desvantagens, a mecânica para construí-lo e iremos apresentar algumas obras que utilizam-se do concreto reciclável. O concreto reciclável nada mais é do que a reutilização de concreto, né, que acabou sobrando do canteiro de obras, que acabou sobrando de alguma obra que teve que ser destruída e aquele concreto ele não tinha um fim, né, definido, ele ia ficar apenas jogado, ele acaba sendo pego e nós acabamos reutilizando, né, misturando com outro tipo, e aí você pega essa reutilização e acaba tendo um concreto reciclável, que nada mais é do que tá tentando fazer uma obra mais limpa, tá tentando usar 100% dos materiais, né? Então você pega um material que já existe, né? Então você vai somente reutilizá-lo, né? Para poder estar utilizando mesmo tudo do canteiro de obra, ele tá tentando minimizar ao máximo o desperdício de materiais, né? Para que o concreto possa ser reciclado, primeiramente ele precisa ser quebrado através de algumas técnicas de demolição, que incluem britadeiras, bolas de demolição e explosivos. Ele é reduzido em alguns pedaços que podem variar de 75 a 120 centímetros. Esses pedaços precisam estar livres de qualquer tipo de contaminação, como lixo, madeira, livro e outros materiais. Esse concreto já quebrado é levado para centrais de reciclagens em alguns caminhões grandes ou até mesmo máquinas portáteis que são trazidas através de demolição para que possa ser realizado o processo de reciclagem. Após passar pelo processo de quebra, a próxima etapa é a trituração do concreto, onde os resíduos são triturados em equipamentos com várias facas que resultam numa mistura parecida com areia. Por fim, o concreto passa para as etapas de reutilização, onde o agregado de concreto reciclado é misturado ao agregado de concreto virgem, e assim possa ser utilizado para obras futuras. Algumas formas de reutilização do concreto podem ser adotadas em aterros, processos de pavimentação, construção de blocos para alvenaria de vidração e artefatos feitos de concreto. Em relação às propriedades mecânicas do concreto reciclado, a resistência à tração tende a diminuir com o passar do tempo. A resistência diminui à medida que se aumenta o teor de agregados reciclados, porém com pequenas variações dos resultados. Já na resistência à compressão, há uma certa dificuldade para determinar com exatidão como o concreto reciclado se comporta em relação à resistência à compressão. Isso porque seu comportamento varia de acordo com o valor da resistência, do tipo de agregado reciclado e da influência do mesmo sobre a resistência do concreto. De maneira geral, a resistência do concreto reciclado à compressão é inferior à resistência do concreto convencional. O módulo de elasticidade do agregado reciclado apresenta valor inferior ao módulo de elasticidade do agregado convencional. Isso se deve à grande quantidade de argamassa aderida na superfície do agregado. E por conta dessa grande quantidade, a massa específica do agregado de concreto reciclado é cerca de 5 a 10% menor do que a massa específica do concreto original. Vantagens do concreto reciclado: sustentável, acessível, econômico, versatilidade de reaproveitamento e redução de danos ambientais. Já como desvantagens temos baixa resistência em relação ao concreto convencional, não pode ser utilizado para fins estruturais e o concreto reciclado tem maior probabilidade de corrosão por conta da permeabilidade comparada ao concreto convencional. A principal diferença entre o concreto convencional e outro com agregado reciclado é a porosidade presente nos resíduos recicláveis. E por que optar pelo uso do concreto reciclado? Mesmo que tenha aplicações limitadas, esse tipo de concreto pode ser bastante útil em projetos comerciais ou residenciais. Por ser ecológico, seus benefícios se estendem a diversos âmbitos, como na redução de gastos, diminuição do descarte, eliminação do lixo, facilidade de obtenção de matéria-prima e respeito ao meio ambiente. E agora vamos falar sobre algumas obras que utilizam o concreto reciclado
E a primeira que eu gostaria de falar é o Centro de Visitantes Haeundae Guest House. Ele fica na Coreia do Sul e foi construído em 2009. O objetivo do projeto é educar os visitantes sobre o potencial de reciclagem de concreto. E, na Coreia, o concreto é o principal material de construção. Então, por isso é imprescindível que a gente comece a reutilizar. Esse centro de informações é um exemplo muito grande de como reutilizar o concreto em diferentes partes da construção. Nesse projeto, o concreto foi quebrado e reformulado em vários materiais, então eles criaram telhas translúcidas e opacas, e a parede e o tecido do gabião formaram o concreto que constituem as fachadas do edifício. E o concreto que sobrou foi reciclado nas gaiolas do gabião, no telhado por isolamento solar, e como material paisagístico na rua e no entorno da fábrica. E antes que perguntem, gabião é um tipo de estrutura armada, flexível, drenante, de grande durabilidade e resistência. Resumindo, gabião é um muro de arrimo classificado como uma estrutura de contentação. E outra obra é a Blade House. Ela está localizada na Austrália, foi construída em 2018. E essa parede que vocês estão vendo é a parede de concreto reciclado que ela dá para o paisagismo da casa. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que o concreto reciclado ele é uma ótima opção, porque ele causa menor impacto ambiental, ele traz uma redução no custo do valor da obra e ele serve muito como uma alternativa sustentável na construção. O concreto reciclado vem sendo substituído pelo concreto convencional, mas deixamos claro que o uso do concreto convencional não deve ser descartado. Uma vez que a gente pesquisou e tem vários estudos que falam que deve ser analisado mais profundamente sobre as propriedades mecânicas do concreto reciclado antes que você vá fazer qualquer construção. Então,